Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais uma live. Hoje, como toda sexta-feira, com uma convidada especial. A gente já trouxe aqui a Ive numa outra live, mas hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente. A Ive é... Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Tatiana Rocha, né? E a Ivy Hannes, ela é arquiteta e paisagista, ela é especializada em fazer projetos de paisagismo para loteamentos, ela trabalha muito nessa área de loteamentos e também de grandes áreas, né, de edifícios com grandes áreas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ecologia urbana, então sobre como uh, trabalhar com essa parte de paisagismo e do loteamento, mas pensando na questão da sustentabilidade, né? Pensando em como que o desenho urbano pode contribuir para esses aspectos, né, ambientais e da sustentabilidade como um todo. Quer começar falando alguma coisa? Fala boa tarde para todo mundo. Tô vendo vários nomezinhos conhecidos entrando aqui. Legal. Meus queridos alunos, dos amigos que estão entrando. Façam perguntas, né? A Tati deixa sempre livre para fazer Isso. perguntas. Podem fazer Espero que perguntas. contribuir com algo para a vida de vocês. Vamos lá? Então, o objetivo aqui, na verdade, é a gente discutir um pouco, né, dar ideias, assim, sobre como contribuir no projeto de um loteamento, né, no projeto de desenho urbano, não importa muito a escala, tá, gente? Se vocês estão desenhando um projeto de loteamento pequenininho ou em grande escala, as regras, elas funcionam da mesma forma, tá? O importante é a gente, disso tudo, a maneira de pensar o projeto, tá? De como pensar o projeto para que ele tenha questões de sustentabilidade, tá? Às vezes a gente fica assim pensando que as coisas têm que ser muito mega, sabe? A gente precisa ter um mega empreendimento para ter sustentabilidade. Significa que você tem certificação LEED Platinum, né? Aquela coisa assim muito mega. E não é isso, tá? Pequenas coisas já trazem um resultado importante, tá? Para a cidade, para o espaço como um todo, né? A gente não pode também ficar restrito ali ao a contribuição que a gente está fazendo é no nosso terreno, que é pequeno, mas o impacto que isso tem no meio ambiente, ele é muito grande, tá? Então, isso que é importante. Então, vamos começar falando um pouco aqui das ações humanas, né, e do nosso impacto então, no meio ambiente e como que a gente pode equilibrar né, essas relações, a interferência que a gente está fazendo nos terrenos e diminuir o impacto disso na questão do meio ambiente. Tá, vamos lá. A ecologia urbana é justamente essa questão que você acabou de colocar, né? Ela trata das relações, né? Dessas dinâmicas que acontecem entre o meio físico, né? Biótico, que é o nosso chão, relevo, água, né? Nós, seres humanos, e a cidade, né? Então, esses três elementos juntos, o trabalho de tudo isso, o entendimento de tudo isso é o que a gente chama de ecologia urbana, né? E vou já me adiantar falando da escala, porque você falou disso. É, a ideia é trabalhar, claro, com as questões de preservação de elementos naturais, potencialização de serviços ecossistêmicos dentro do loteamento, né, da área que se está trabalhando. O impacto, obviamente, é muito maior. E esse projeto, quando a gente fala de tudo que é ligado ao meio ambiente, ecologia, né, tudo que é ligado ao verde, paisagismo, sustentabilidade, a base de tudo isso é a ecologia. E um dos princípios mais fortes da ecologia é o sistema, né? É o pensamento sistêmico. Então, as coisas não funcionam separadas, né? O córrego não funciona separado da praça, que não funciona separado do parque e da arborização urbana, por exemplo. As coisas soltas, elas não têm tanto poder, né? Elas fazem lá seu trabalho, mas elas estão ali quietinhas, exercendo um impacto ao redor. Quando a gente liga tudo isso, mas liga mesmo, liga de funcionamento, não é só colocar alguma, não é uma ligação por ligação ética, né?
Você liga e faz o negócio funcionar, né? Aham. Trocar energia. A ecologia fala de trocar energias, matéria, né? Fluxogênico. Então, aí a gente consegue tirar o melhor proveito do que os elementos naturais e o meio ambiente têm para nós. E a ideia de tudo isso é trabalhar para reequilibrar, né? Essa situação de o homem impacta a natureza para de responder positivamente, óbvio, e aí começam os problemas desse impacto. O principal que a gente conhece é a drenagem, né? Enfim. Mas desculpa, a questão é essa, né? E aí a gente tem duas questões importantes, né? Que a gente tem sempre que pensar. São coisas, essas que vêm mais da base da geografia, né? Então a gente tem três elementos que formam o meio físico, né? O ar, a água e o solo. E aí a questão é analisar como esses três elementos funcionam naturalmente, como nós o impactamos e o que surge desse impacto, para aí nós entendermos o que a gente precisa fazer para não chegar nesse ponto. O ideal, obviamente, era não fazer nada, né? Mas a gente vive em cidades, então a gente tem que criar impactos. Ah, e mesmo que a gente vivesse em áreas mais rurais, né, você também tem um impacto, né? A ocupação do homem no espaço, ela causa um impacto por si só. Mesmo se a gente for considerar áreas rurais e áreas de baixa densidade. Então, mesmo nessas áreas, claro que você tem um impacto menor, mas você também tem um impacto e você também tem formas de mitigar esses impactos com o seu projeto, né? Sempre nas áreas rurais, principalmente a questão dos agrotóxicos e da retirada de água para irrigação, né? Isso É, e, tem. mesmo, e todas as outras medidas também dá para encaixar nessa coisa das áreas rurais. A gente vai falando aqui junto. As ferramentas a gente vai colocando em todas as escalas, assim. É, Então é essa questão da água, do solo e do ar, mas aí a gente para pensar, mas o que que o meu projeto de loteamento tem a ver com o ar, por exemplo? O que que tem a ver? Eu estou lá projetando um loteamento e é o ar, ué, estamos no ar. Como será que o que vai acontecer nesse loteamento impacta a circulação de ar, a temperatura do ar, né? Então, estamos fazendo um projeto de loteamento, as pessoas vão construir as suas casas, né? O comércio que for ali, e isso tudo impacta a circulação, principalmente dos ventos, né? Se é uma uhum. residência maior, dependendo da localização que está no terreno, o vento para, ele bate e sobe, né? E não chega em outros lugares. A arborização também tem esse poder, né? Também. Quanto mais A concreto, escala das edificações, né? Se você ela é uma casa baixa, prédios altos, essa questão da definição da escala, ela também interfere muito, né? E da exatamente. separação entre uma e outra, né? Está tudo grudadinho aquele monte de prédio. A gente sabe que, já estou me antecipando aqui, te cortando. Você pega aqui, para gente que mora em São Paulo, você vai ou no Rio de Janeiro, né? Na orla da praia de Santos, do Guarujá, ou lá da zona sul do Rio de Janeiro, aquele paredão de prédios. Não circula o ar da praia, na praia é aquela brisa, e você sai ali daquele paredão de prédios em direção ao morro, não circula mais ar, fica aquele ar, né, parado, porque não tá passando a brisa, né? Exatamente. E aí o ar parado, o que que ele faz? Retém a poluição, né? Então a poluição não dispersa e o calor também não é dissipado. Quanto É. mais concreto a gente tem, mais calor tem. Então essas questões de circulação de ar e de temperatura são as questões que a gente tem que pensar quando a gente está projetando o loteamento, né? Em relação à água, eu vou falar do solo porque a água acho que é o maior e o mais que a Sim. gente mais conhece os problemas, né? Então, questão do solo. A gente corta terreno e a gente coloca, né, traz mais terra para fazer aterros, né? O que a gente gera de problema com isso, né? Aterro tem que ser muito bem feito, claro, ele é, mas ele é uma terra que não é a mais estável de todas, que pode assorear. E aí isso vai sendo carregado pela água, vai para os rios, gera muito assoreamento, mata toda a vida animal e isso é uma bola de neve, né? Teve um caso, eu vi uma vez num programa de TV, assim, tem um lugar maravilhoso lá perto da Indonésia, chama Palau.
é um conjunto de ilhas, é uma coisa linda. E aí eles estavam contando que num determinado momento todos os peixes morreram, os pescadores não tinham peixe, né? No oceano. E aí tudo isso aconteceu por causa de uma intervenção numa rua de uma cidade super pequena que assoreou toda a terra pelo córrego e foi matando tudo, né? Então, Nossa. ecologicamente falando, essa acupunturinha que a gente faz pode gerar desastres terríveis, exagerando e sendo dramática. Não, mas é verdade, mas é verdade. É verdade. E quando a gente corta o solo, o que que acontece? O solo é mais duro embaixo, né? Quando o solo é duro, ele fica mais impermeável, então a água não infiltra, né? Infiltra muito pouco. As raízes, obviamente, né? Se a água não infiltra, a gente não tem a recarga do lençol freático, que gera as nascentes, né? E todo o nosso ciclo hidrológico, e aí, se ela não entra, ela escorre novamente, né? Sim. Gerando todo esse problema, né? As maiores questões que a gente tem relativas aos elementos naturais são esses com a água, né? Ela tem o ciclo que a gente conhece, né? Então escorre, vai para o mar, evapora, chuva, lá, lá, lá. E isso é sabido, todo mundo sabe, né? Mas como isso funciona, vai funcionar no meu projeto, no meu loteamento posto, feito, construído, Sim. funcionando com as pessoas morando, né? Com a água, com a água não, desculpa, com as ruas impermeabilizadas, é o padrão que a gente usa hoje, né? As ruas são De ah, asfalto. de asfalto, fugiu Asfalto. completamente não. De asfalto, As que é calçadas impermeável. também acabam sendo todas pavimentadas, mesmo aquela que você objetiva ter alguma coisa de área verde, no final depois acaba ficando pavimentada. Exatamente, né? A pessoa vai pavimentando. E aí a água escorre muito mais rápido, né? Falando de áreas inclinadas. Ela escorre muito rápido, chega muito mais rápido embaixo, né? Onde seria o rio, o córrego, e transborda e cria alagamentos nessas regiões mais baixas muito mais rápido, né? E aí as medidas que a gente tem que tomar, pensando nessa questão da água e que inclui também a drenagem urbana, são relativas a diminuir a velocidade com que essa água escorre, né? Porque nada é completamente plano, né? As ruas não são Sim, planas. Ah, eu sim. estou super plano. Salvo Não, raras exceções, né? Bem raras. tem que ser criada uma angulação para que a água escoa, de qualquer Sim, jeito. sim. Então, a ideia é barrar essa velocidade da água, segurar ela em cima o maior tempo possível, né? E aí a gente tem todas essas ferramentas, né? Telhado verde que segura a água, né? Nos telhados, pequenas cisternas. As árvores mesmo, elas fazem com que a água chegue no chão com muito menos velocidade, né? Aquela coisa de pensar que a chuva vai direto para o chão ou ela vai passeando, vamos dizer assim, na árvore. Demora, de fato, muito mais, né? E a, Quando e a só própria calçada, né? Quando você tem uma calçada que tem a área verde, né? Como é o padrão, vai mais recomendado, né? De pelo menos aquela faixa de serviço ela ser gramada, né? Ela não ser inteira, aquele cimento que não sobrou um espacinho para nada. Então, pelo menos aquela faixa de serviço sendo gramada, que é o espaço já para ter as árvores. E, por exemplo, o poste, a placa de luz, a lixeira, ela pode ficar naquela área gramada, ela não precisa ficar numa área que está cimentada. Então, pelo menos essa faixa, ela também ajuda um pouco, acaba sendo pouco dentro de uma cidade que é muito impermeabilizada como São Paulo, mas em outros lugares talvez isso faça uma diferença maior, porque ela cria um pouco isso que que a Eve está falando, assim, de ser algum espaço para ajudar na infiltração, né? Ela também fica encharcada se a chuva for muito forte, mas né, numa chuva mais mediana, esse espaço ele já ajuda, né, a fazer essa drenagem e pelo menos fazer com que a água vá descer ali para o lençol freático, né? Não vá só para a canalização. e já falando então da drenagem, das Já calçadas, junta a água com a drenagem.
vai mudando de assunto, né? É porque isso eu acho que é a questão de maior impacto que a gente consegue, uma das duas maiores, né, nos projetos de loteamento, que é trabalhar com drenagem natural, né? Então, ao Sim. invés de utilizar todo esse sistema convencional de drenagem, né, que inclusive gera um conflito gigantesco com o projeto de arborização urbana, porque tem que tirar a árvore de perto da caixa, não sei o quê. Dá para trabalhar isso com biovaletas, né? Com todo um desenho de sarjeta natural, né? Então, se é necessário manter a guia ainda, porque isso é uma questão de, sei lá, de segurança do trânsito, de cultura brasileira, né? A gente consegue manter a guia para marcar, né? A separação do leito carroçável e da área onde os pedestres vão caminhar, né? Uhum. Para trabalhar tudo isso, né, pensando que a gente está numa descida, né, mesmo de uma rua bem de uma área mais movimentada, né, então trabalhar com elementos que não são completamente lisos já fazem a água nesse sobe e desce de leve, vai mais devagar, né? Se é permeável, a água entra, não entra tudo, mesmo que só se for uma garoinha, né? A água acaba escorrendo, o coeficiente de infiltração não é tão alto assim. Uhum. Dá para melhorar, claro, a gente sempre trabalha nesses momentos com um leito, né, de brita, de areia, que são elementos que permitem essa infiltração mais rápida. Porque aí a água Sim. toca ali, já Sim. entra, né, bem mais rápido, e aí, assim, existem sistemas de encanamento furado, né? Então, com tudo isso, a gente consegue construir essas biovaletas, né, que são como essa sarjeta natural, podem ser elementos bem bonitos, né? A gente tem a cidade de Portland, em Seattle, que foi quem jogou isso pro mundo, assim, né? Eles têm diversas fotos de espaços lindos trabalhados dessa forma, né? Então, ele tá lá bonito, né? Tem muito mais grama do que se fosse uma calçada natural, tem essa questão estética, né? E aí, quando chove, ele tem todo esse papel importantíssimo, né? É como se fosse uma máquina viva, vamos dizer assim, de contribuir para essa drenagem. E essa questão de adicionar, né, de trazer a tecnologia, a engenharia de fato, para ajudar esses processos naturais, aí com detalhamento, né? Então era isso que eu falei do cano furado. Dá para trabalhar com um cano furado no sentido longitudinal. Por que um cano furado? Porque aí a água escorre por baixo, né? Em vez de escorrer, por exemplo, enxurrada na rua, vai um pouco para baixo, como se fosse um sistema de coleta de águas pluviais. Só que ele é furado. Então aí por esses furos a água também infiltra mais no solo, né? E ele Então, infiltra mais profundo também, né? Ele tira um pouco da superfície, porque quando a gente está pensando numa chuva, né, que é a preocupação de chuva, alagamento, às vezes a chuva ela tá ali, ela vem naquele intensidade muito forte, ela ia alagar mesmo se fosse uma área rural completamente verde, e aqui impermeabilizado fica pior. E a questão é que tudo isso ele está assim no nível muito superficial. Então, na hora que você também consegue trazer isso mais para baixo na terra, né, não, ajuda nessa questão tanto de depois devolver a água para o lençol freático, né, que é o objetivo do ciclo da chuva, quando a gente aprende na escola ali, né, chove, vai abastecer o rio, né? Então, assim, tanto chega no objetivo que é atingir o lençol freático, como faz com que isso vá para outras camadas do solo, não fique aqui se mantendo na superfície e causando alongamento. Então, é uma ajuda para chegar ali nos níveis mais baixos, né? Encontrar o lençol freático. Às vezes o lençol freático está alto, mas assim, chega, é uma ajuda para levar mais profundo, né? Não ficar tão superficial. é isso mesmo, passando por essa base que é mais dura do solo, É. né? É isso aí. Na questão da drenagem também, né? Essa questão da drenagem, na verdade, utiliza praticamente todas as ferramentas que a gente conhece do sistema de infraestrutura verde, né? Que é como a gente chama, tirar esses proveitos dos elementos, desses processos dos elementos naturais. Então, jardim de chuva também é uma coisa bem legal, né? É, eu vi a pergunta aqui, já vou responder, tá? Tá. Já respondo, Ana.
O jardim de chuva, ele é como se fosse um canteiro, se a gente pensar no canteiro da árvore da rua ou num canteiro dentro do quintal, no espaço gramado da praça, né? Por que que ele é jardim de chuva? Porque ele é fundo e ele capta, ele segura, ele retém a água da chuva, né? Então isso pode ser na escala da calçada, ali no pé da árvore mesmo, né? Dá para fazer um tratamento para não encharcar a árvore ou usar uma árvore que goste de solo mais encharcado, todas essas plantas que se adaptam bem a essa situação, e aí trabalhar com a cama de pedra embaixo, né? Isso pode ser super fundo, né? Então, meio metro, 1 metro, 2 metros, para fazer com que essa água vá embora logo, e aí ela vai molhando tudo, que é o ideal, É o né? ponto certo também, né? Exatamente, é. Mas ela está E perguntando obviamente, aqui se teria o problema se essa água não fosse apenas água da chuva. então, É, Não, pode responder. A gente vai falar a eu ia mesma falar que coisa. assim, um dos grandes benefícios, né, do jardim de chuva é que as raízes das plantas, né, elas vão fazendo esse papel de filtrar a água, tá? Então, a água que vem da chuva, ela traz metais também, que vem com, assim, resíduo dos veículos, né? Isso tudo vai sendo filtrado. Ah, mas filtra tanto assim mesmo? Olha, gente, filtra, né? Se a gente buscar números em pesquisas, a gente vê que filtra, né? Eu já vi várias fotos na internet de um experimento que você pega uma garrafa PET e coloca terra na outra pedra e na outra um matinho, né? E aí põe a água e para você ver como a água sai da garrafa PET, né? Então a terra derrete, né? A pedra, o que entra sai igual. E a água que é jogada é obviamente uma lama, né? Uma água suja. E nesse das plantinhas ela sai muito mais limpa, né? Não é uma água pura para a gente tomar, assim, mas ela já é muito mais limpa e isso economizaria é, o que para o governo é muito importante, né? Que é gasto com essa questão de Tratamento de drenagem água. Mas altíssimos. o que a gente está falando com isso aqui, dessa questão da água e da absorção da água, é do ponto de vista da drenagem urbana mesmo, da chuva, né? Água de se estar lavando rua, coisa assim. É esse tipo de água, tá? Não é reutilização de água, reuso de água dentro da casa ou no espaço, tá? Isso é uma outra questão. É dessa questão mesmo da parte do desenho urbano, tá? Da parte do loteamento. Não é porque se a gente for entrar na questão da edificação, ela tem um outro sistema, né? Ela vai operar com um outro sistema de abastecimento, com uma outra forma de reuso e de tratamento, tá? Isso aqui é da parte urbana mesmo. Duas perguntas já apareceram, né? Então, a cama de pedra, sim, a Albina, ela faz a água descer mais rápido, né? Nesses interstícios das pedras. Pode usar entulho? Aí tem que ser um entulho mais limpo, né? Porque se ele tem, por exemplo, resíduo de terra, de metal, esse tipo de coisas, Ele não também vai pode. contaminar o solo, né? Pedaço de tijolo, mesmo que seja de concreto, de barro, né? É, isso é um elemento que interage bem com o solo, né? No final das contas, isso ainda ajuda, né? E de Então, preferência independente. menorzinho, né? Ele em tamanhos menores, assim. Você tem que dar uma picotada, porque se ele é muito grande, ele vai ter ali grandes espaços que a água vai infiltrar. Se ele tá bem Ai, pequenininho assim, a água vai demorando mais ainda para ir escorrendo. tem que ser meio do tamanho de uma brita convencional, né? Grandes Isso, pedaços ficam estáveis. E aí é. se a água tombou os prédios de Santos, imagina que ela faz com um pouquinho de entulho ainda. Eu acho que a Ana queria perguntar se, por exemplo, não sei se é água de esgoto, água mais suja, assim, né? Para esse tipo de questão, tem tratamento com tratamento de esgoto biológico, né? Com bananeira, com diversas plantas. E, obviamente, que a água da chuva pode também passar por esses locais, né? Só tem que ser separado porque o resíduo O tipo de resíduo é diferente, né? é outro completamente diferente, tá? Não, e um E aí, tratamento de esgoto, ele às vezes vai demandar, bem ou mal, de algum produto químico, é, mais passos para você limpar, né? Não vai ser igual só da água, que com menos passos você consegue ter água limpa. Ali você precisa ter né, mais passos para chegar no resultado final, né? exatamente.
E aí, para fechar, né, esse ciclo da drenagem urbana, então, captar a água, diminuir a velocidade, né? Mas, obviamente, vai chegar água embaixo. Embaixo, o que que acontece? A água não é absorvida pelo solo molhado perto do córrego e do rio, né? Eu lembro que quando eu descobri, demorou, hein? Não foi na faculdade, não. Não. É uma coisa que parece óbvia, mas a hora que me falaram, eu falei, não acredito. Tipo, que caca eu fiz no. Era um projeto de uma aula do mestrado, né? Enfim, você vai lá e planta um monte de grama lá perto do rio, porque vai drenar a água. Não vai drenar, já é super molhada. A água de várzea é absolutamente molhada, né? Então não drena, ela fica lá. Então é como se fosse uma piscina que estoca a água, né? E se é para estocar, a gente cria o quê? Lagoas de contenção, né? Ao invés de fazer aquele piscinão horroroso que fica. Na verdade, ele é assim, ele é monofuncional. Ele só tem a função de segurar água quando chove, né? Então, quando chove é horrível, quando não chove é pior ainda, porque dá para ver o lixo. Isso cria um monte de, enfim, de animais, questões problemáticas com a saúde, né? A gente tem muita coisa, a gente tem Ixi. o avião. E trocar essa coisa do piscinão por lagoas naturais, né? Que são multifuncionais. Essa é a principal diferença, né? Então dá para trabalhar com uma lagoa semi-cheia, né? Com uma água mais baixa, então você usa toda essa borda, passeio, caminhada, praça, quadra, o que for, e deixa toda essa área de transbordo, né? Então, para quando tiver Uhum. uma chuva maior que o córrego vá de qualquer forma transbordar, ele transborda nessa lagoa e não chega a incomodar as ruas, né? E atrapalhar a vida, vamos dizer assim. E aí, assim, na prática, como é que isso funciona, né? Essas lagoas ou bacias de contenção, né? Elas funcionariam. Elas estão, obviamente, na parte mais baixa do terreno, né? Não necessariamente perto do rio, mas na parte mais baixa do terreno, que é no lugar onde vai ter esse acúmulo de água. Não adianta você colocar isso numa parte alta que não vai funcionar, não tem o menor sentido, a água vai escorrer, mesmo que superficialmente, né, ela vai escorrer, então é na parte baixa. E é uma área que ela é gramada e, como a Ivy falou, você pode colocar equipamentos como um banquinho, pode ter um campinho de futebol, até pode ser cimentado ou algum outro tipo de piso, pode ter elementos assim que você vai usar em 99% do tempo. E naquele 1% do tempo em que chover e alagar, essas áreas vão ficar alagadas. Ah, mas ficou alagado ali onde tem banquinho, onde tem um playground, de repente. Alagou, subiu a água, encheu. Depois que abaixar, limpa tudo e volta a usar. Só que qual é a questão? O alagamento, né, ele dura quanto realmente, assim, tipo, 1% do tempo aquele negócio vai estar cheio. 99% do tempo você pode usar ele com uma outra função. Então, pensar nisso, né, é, é um ponto importante, na verdade, do desenho urbano, porque você consegue aliar espaços para diversas funções. Você está ali atingindo um espaço que vai ter uma atividade social, um sistema de lazer que é importante para a cidade, para o espaço. Você precisa doar isso também de forma obrigatória, obviamente. E aí você consegue ter um outro uso que é super eventual, né, como uma bacia de contenção. Não é toda a prefeitura que aceita, viu, gente? Tem gente que não aceita. Às vezes, bacia de contenção não pode entrar na conta da área verde, é separado. Mas na prática, você pode usar como se aquilo fosse parte do seu sistema de lazer, do seu empreendimento. Exatamente. Pensar que, assim, muitos projetos já utilizam isso sem nem saber que isso pode ter diversos outros benefícios, né? Então, fica Sim. aquela área como se fosse uma valetona grandona lá no Fica um gramado embaixo. sem nada. Gramado ali, ninguém usa, até tem às vezes árvore em volta aqui para não entrar mesmo, mas aquilo pode ser usado de diversas formas, né? Dá até para pensar em criar essas bordas de talude, né? Trabalhar como área de playground, né? Sim, Colocando sim, os na beirada, parede de escalada lateral, né? sim, sim. Então, obviamente que não sendo o único do projeto, porque quando alagar não vai ter nenhum, né? Mas dá para tirar diversos proveitos. Quadra, dependendo do tamanho que for.
isso, né? Então Sim. dá para utilizar isso sim. E de repente, se ele já é uma parte alagado, vira um lago, né? Fica super bonito. Sim, sim. É isso. Tem mais perguntas para eu Bom, responder? não, vamos seguir aí para outra parte. Acho que de tudo que a gente planejou para falar, a gente não vai conseguir, mas vamos mais um tópico, pelo menos. Ah, teve uma outra pergunta. Em São Paulo temos o Rio Tietê, que alaga e transborda direto. Então, essas propostas seriam uma solução para o mesmo? É que, na verdade, a solução ela não é no Rio Tietê, né? Ela tem que ser antes do Rio Tietê. Isso acontece em vários outros lugares, né? Na cidade e que vai descendo, porque assim, o que acontece é que toda a drenagem, né, feita na cidade vai terminar no Rio Tietê. Só que isso precisa ser sendo resolvido parcialmente em cada lugar onde, né, tem um ponto baixo e que é possível fazer isso, tá? Não adianta a gente pensar só em um único ponto, né? Por isso que tudo que se faz de despoluição do Rio Tietê, Rio Pinheiros e a Baixa Calha e não sei o que lá não resolve, assim, porque é uma ação isolada que não vai dar conta. Você precisa resolver o problema na fonte, né? Você precisa resolver o problema na fonte. Então você precisa resolver o problema da drenagem, você precisa ter essas bacias de contenção, áreas de permeabilidade em outros pontos que não só no ponto de chegada da água, né? Precisa ter isso em diversos pontos da cidade, que vai fazer com que isso vá diminuindo e, né, no momento de alagamento você também tem ali uma quantidade de água menor que está chegando no Rio Tietê. E isso não é só a rua, né? A gente fala da rua porque a rua é a calha, né? A gente vê aquelas fotos de. É, Eu sempre lembro da menina do Paris 6, né? Que foi levada pela enxurrada e ganhou comida para o resto da vida. Mas dentro dos terrenos, né? Nos tetos e nos terrenos. A gente tem no Brasil uma grande dificuldade de pensar no teto das edificações, né? Então, assim, tem países que é, usam esses tetos como lazer total, né? Então, assim, que fosse lazer só do prédio, que seja um bar, sei lá, né? Então, o teto é um piso que pode ser usado. E ele pode ser usado para captar água da chuva também, né? Pode ter, enfim, jardim, horta e tudo que for. O quintal também, o chão, né? Quintal, sei lá, eu morei em casa, né? Grande parte da minha vida, e eu lembro que todo mundo, assim, parece que evoluir, né? Tipo, subir na vida, reformar a casa era era cimentar o cimentar. quintal. Exatamente, era cimentar a casa inteira, né? A folhinha da rua, da árvore tem que varrer. Então, isso é uma coisa que tá fundo, assim, na nossa cultura. Mas, enfim, nem vou falar de quebrar cultura, mudar a cabeça, mas enfim, Não, vamos o quintal pular ajuda essa pra caramba. parte. Se todo lote tiver uma pequena contribuição, né? Isso ajuda demais. São Paulo é diferente. Hoje em dia a lei de São Paulo já mudou bastante, tá? Mas aí também depende de muitos lugares, né? Aqui tá todo mundo ouvindo de vários lugares. Em São Paulo, hoje já tem essa obrigatoriedade de ter os 20% de permeabilidade, não pode mais fazer isso, né? Tem a questão do telhado verde, quem faz isso consegue algumas isenções ou bonificações, enfim. E eu já li lei aqui em municípios que pedem taxa de permeabilidade do solo de 50%, que é igual o índice de aproveitamento. Então, imagina que você tem lá o seu terreno, a sua taxa de ocupação do terreno geralmente é 50% e o coeficiente de permeabilidade é 50%, ou seja, tirando a implantação da casa, todo o resto é gramado. Assim, é bem radical. Mas é uma forma de enxergar, né, de tentar resolver um pouco essa questão da drenagem urbana, né? E hoje a gente consegue usar pisos permeáveis, né? Para Sim, sim. usar, porque usar a grama, sei lá, enfiar uma mesa com umas cadeirinhas com pé fino, né? A gente entende a questão dos moradores, mas existem outras formas. O paisagismo resolve isso facilmente, né? Com certeza. Vamos abordar mais um tópico, vai. Quer Eu, falar da conexão? eu queria falar da Que conexão, que eu acho importante. Depois a gente tinha separado uma lista aqui bem maior, a gente está no primeiro tema ainda, mas a gente volta um outro dia, se vocês quiserem, mas aí vocês têm que curtir o vídeo, comentar, compartilhar, ajudar a divulgar, tanto aqui no meu canal, no Via Paisagem Urbana, como no canal da Ive, que é @arquiivhannes, eu deixo depois marcado.
curtir, compartilhar, ajuda a gente a divulgar o vídeo, tá? E a gente faz versão 2 dessa live, porque a gente tá aqui, falou A gente muito fica. e tem muita coisa para falar. Vamos falar da conexão que eu acho importante, da conexão dos espaços. Sabe? Isso, eu falei lá atrás, né, que então, na minha visão, acho que os dois pontos onde a gente consegue atuar de forma mais eficiente para o projeto dos loteamentos urbanos, né, são a drenagem e a questão da conexão dos espaços verdes, né? Por que conexão? Então, é aquela coisa que eu falei, né? O sistema funciona muito melhor do que partes isoladas, né? Então, sei lá, um jogador no campo, um jogador não, desculpa, um torcedor no campo no estádio é diferente do estádio lotado, né? É mais ou menos isso, né? E aí isso assegura todos os benefícios que os elementos naturais trazem, né? Que assim a gente já conhece, filtragem do ar, do solo, né? Amenização da temperatura. E essa questão da conexão era baseada numa teoria que a gente conhece como ecologia, ecologia da paisagem, né? Ela se baseia nesse sistema de conexão entre manchas, corredores e matriz ecológica, né? Então, tudo que são pequenas áreas verdes na cidade, né? Praças, parques, né? Mesmo as praças do loteamento são vistas como manchas. A ideia é conectar todas essas manchas através de corredores verdes. Esses corredores a gente pode usar arborização urbana, que obviamente é só uma linha de árvores, né? Ela funciona mais para avifauna, mas ela é eficiente. E a ideia é chegar com esse mosaico até as grandes áreas verdes do estado, da cidade, né? Então, em São Paulo, por exemplo, a gente pensa na Cantareira, na Serra da Cantareira, Nos na Mata parques, Atlântica. né? Os parques públicos também na cidade, eles são grandes polos, né? Eles ajudam, né, a criar esses corredores, praças grandes que são bem arborizadas, elas também são fonte, né? É por isso que eu insisto muito aqui, vamos falar mais assim, explicando o que seria isso dentro do loteamento, né? É, então, dentro de um projeto de loteamento, o que seria aplicar esse conceito que a Ivy está falando? É ter praças, que eu falo muito aqui, que é importante ter praça. A praça ela não é qualquer lugar, ela não é um lugar largado, ela tem que ter ela é importante tanto do ponto de vista social, ter ali, unir a comunidade, as pessoas estão naquele espaço, como de fazer essa conexão, né, entre esses corredores, entre essas áreas verdes. E aí não adianta fazer micropraças, não adianta pôr toda a área verde num único lugar. Ah, esse negócio, parece que a área verde é um problema, né? Vou por todo esse negócio aqui num canto aqui isolado do meu empreendimento que está me atrapalhando. Ela não está atrapalhando, ela é a coisa mais importante do seu empreendimento. Distribua ela ao longo do empreendimento, sabe? Se for possível, às vezes a gente está num empreendimento que está perto de um rio, faz um parque linear, cria já esse corredor nesse parque linear, cria todos os seus lotes dando para esse parque, tendo acesso a essa área. A praça ela precisa ter um tamanho decente para você conseguir plantar uma vegetação que cria um volume, né? Não só para você ocupar com um espaço decente, se você fazer uma micropraça, você não consegue nem pôr um playground, mas também pela questão da vegetação, porque você faz uma micropraça, você pôs 4 árvores, ela não cria essa conexão, isso fica como se fosse uma arborização viária. Então você precisa ter espaços, né, praças, áreas verdes, que sirvam, né, que consigam ter uma vegetação tal que criem essa conexão, né, esse corredor entre os pontos, né, as várias praças e os parques e as reservas naturais da cidade, e que façam essa conexão e que estejam dentro do projeto, né? Eles vão estar adequado do projeto. Então, espalha isso. As praças áreas verdes, elas não podem ser deixa o espaço que sobrar, entendeu? O projeto ele tem que vir a partir dessas áreas. Como que eu vou tirar partido dessas áreas? Hoje em dia é muito difícil a gente pegar um projeto que não tem uma mata, uma vegetação, uma área de rio. É difícil você pegar um projeto que não tem nada, então tire partido disso. E se não tiver nada, crie você o seu corredor ali, a sua área que possa fazer essa conexão entre espaços, né? Não fica olhando só o lote ali no Google, assim, naquele pequenininho. Dá um zoom, vê.
Onde que tem áreas? O que que eu posso fazer? Ah, tem 1000 terrenos na frente até chegar no praça. Tudo bem, você não pode resolver o problema dos outros 1000 terrenos porque não são seus. Mas resolva o problema do seu. Não é porque o outro não fez que você não vai pensar ali em criar essa conexão, tá? Então, se você tem um terreno enorme e você vai doar tudo aqui, meu, vai faltar espaço aqui. Doa um pouquinho para lá também, né? Dá uma ajudada. Ah, eu tenho meu terreno enorme, estou doando tudo aqui porque aqui é um app de um rio. Ok, faz sentido, porque aí os bichinhos, né, a fauna, a flora, elas vão acompanhar o rio muito mais do que áreas que estejam dispersas, né? O rio ele é o maior conector. Então, se você tem um rio e você ainda cria ali, deixa a área verde, cria um parque linear, ali já é a própria conexão, né, de fazer esses espaços. E como você falou, se a gente olha essa foto aérea do Google, né? Nessas áreas que são mais afastadas, loteamentos em cidades menores, é Sim, batata, né? Sempre uma app, porque as nascentes são mais preservadas, os córregos, sim. e aí batendo o olho nos vizinhos, a gente vê a preservação da app, da mata ciliar, em torno dos rios, né? Isso já é a melhor conexão do mundo, porque tem a água, né? A É. água é o melhor elemento conector de todos, assim, da ecologia. E aí, estando nós conectados a esse mega corredor, qual que é a nossa função? Né? Permitir mais conexões ao entorno. Então, se eu ligo o corredor às minhas áreas verdes, eu estou deixando de fragmentar, né? Então, ao invés de ter um fragmento solto, eu tenho uma área que se conecta a esse espaço que é maravilhoso, né? Tem uma questão, né? A Tati sempre coloca isso nos projetos de loteamento, que é essa questão da borda verde, né? Por Sim, menor é. que seja, a gente nunca consegue, né, Tati, deixar uma área maior em volta, né? Então, pelo menos uma big de uma pista de caminhada bacana sai, né? Mas isso cria um anel verde, né? Que é, obviamente, uma ligação, tá? Por que que ele é tão importante? Porque os loteamentos do entorno encostam nesse meu anel. Sim. Então, eu estou criando possibilidade de ligação para esses outros 1000 que a Tati falou, né? Então, até chegar à mancha, se cada um for fazendo um anel, pensa Sim. que você vai juntando bolinhas, assim, né? Tipo um colar de bolas. Então, essa conexão vai sendo criada indefinidamente pela cidade inteira. Porque assim, pensa assim que todos os loteamentos, todos os empreendimentos, independente do tamanho, eles vão ser obrigados a doar área verde. Todo mundo tem que doar. Então, isso por si só, ele é suficiente. A lei, ela já tá de certa forma resolvida, assim, porque se todo mundo tem que doar, não vai ficar, eu tenho aqui um espaço em que não foi feita a doação, né? Todo mundo tem que doar. Só que se você isola num único canto, e seu terreno tipo, é gigante e está todo isolado num único canto, lá no outro canto vai faltar para fazer essa conexão, né? Porque talvez nem todos os terrenos sejam gigantes, talvez os terrenos aqui do lado sejam micro, então esse aqui é pequenininho, dou aqui, pequenininho, dou ali. Aí em algum momento isso no seu terreno aquilo ali faltou. Por isso que você precisa dar uma espalhada, né? Na medida do possível, claro, eu sei que existem milhões de restrições, mas assim, é, eu sei também que muitas pessoas, muitos projetos que eu vejo pensam nessa questão da área verde como uma coisa problemática e doa tudo num canto, sai para lá, tá me atrapalhando. Não, tá, gente? Muda esse modo de pensar. Tem que pensar nessa forma de criar conexões. Então, adequando ao seu terreno, às vezes o seu terreno é pequeno e aí vai ficar doado ali onde tem um córrego, aonde tem rio. Como a Ivy falou, é a melhor forma mesmo, é o caminho mais natural para os bichos, né? E para vegetação também, para fauna e flora. Mas pensem nessa questão da ocupação do espaço, tá? Do seu terreno em relação ao entorno. E desses E pensar pontos aí de áreas verdes que a gente enxerga. exato, e pensar que essas apps, elas não são áreas absolutamente intocáveis, né? A gente tem um pequeno percentual ali de, como que a gente fala? Que você pode ocupar, impermeabilizar?
de intervir, é. Então, é possível, de repente, criar um caminho elevado do solo para que aproxime as pessoas da água, né? Recuo exigido em todos os lados, esses recuos não poderiam ser estudados como recuo permeável, exatamente. Além de verde da conexão, ele é área permeável e ele pode também ser biovaleta, né? Então, assim, Sim, esses elementos da ecologia urbana, a gente consegue usar vários de uma vez só, né? sim, Aproximar o ser humano de volta com a água, né? É fundamental. Eu acho que é importante, quem trabalha com projeto de loteamentos, né? Pensar que, assim, nós, pelo menos, trabalhamos com loteamento para o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário visa o lucro, claro, né? Então, a nossa função, a da Tati, que faz o projeto do loteamento, é conseguir colocar o maior número de lotes de acordo com a legislação e criando uma qualidade no espaço, né? As áreas verdes, elas trazem também qualidade a esse espaço e elas contribuem muito para a venda disso, né? Então, vou comprar um lote lá, sei lá, vou comprar um lote para construir minha casa, vou morar nesse lote, né? No Alphaville, por exemplo, aqui perto de Barueri. Você vai comprar aquele lote que tem praças no meio, que tem uma arborização bacana, né? Que é perto sei lá, de um córrego que tem uma mata ciliar, ou você vai pegar aquele que não tem árvores, que não tem praça, ou que é tudo no canto. A maioria das pessoas vai querer o que é mais arborizado, né? Porque é melhor, é mais qualidade de vida, né? É comprovado que isso combate depressão, é exercício, né? E todas essas questões, né? Então, a gente consegue usar isso a nosso favor também nessa hora de vender os lotes, né? E eu acho que isso é sim. muito pouco também usado hoje em dia, né? Muito pouco explorado. Isso tem um potencial enorme, né? Então, se a gente falar, por exemplo, de bairros ecológicos, um loteamento é praticamente um bairro, né? Assim, Sim. questões urbanas à parte, né, de definição de bairro, que tem que ter, sei lá, transporte público, comércio, lá, aquilo é uma vila, pelo menos, né? Você tá ali num conjunto pelo quanto de gente que mora e pelo tamanho, aquilo é pelo menos uma vila, né? E essa questão de vila ecológica, bairro ecológico, cidade verde, isso já não é mais moda, isso é realidade, né? A gente sabe o valor que isso tem, as pessoas de forma geral sabem, porque a gente está vendendo isso para leigos, né? A gente projeta para alguém vender e isso vai vender para leigos, para minha tia, para, sei lá, pro meu amigo, para pessoas que não Aham. têm a visão que a gente tem. Mas elas sabem, né? A visão não é profunda, mas se sabe que a área, um bairro ecológico é muito mais saudável e gostoso de viver do que um bairro normal, né? Então, eu acho que essa questão de explorar também a potencialidade de venda, né, desses recursos, dessas questões ambientais. Sim. A gente já está dando aqui uma hora, daqui a pouco vai cair. Só para fechar isso que a Eve está falando, então, resumindo isso, assim, a gente tem a nossa obrigatoriedade de doar área verde, ninguém vai escapar disso e ninguém vai doar menos. Então, tire um bom proveito da doação que você tem que fazer, tá? Pense nessa doação não como, eu tenho que doar, que porcaria, vou ocupar menos. Não, o que eu posso fazer para melhor tirar partido? Planejar essa ocupação, né, pensar nessa questão dos corredores verdes, enfim, ela já é um princípio de sustentabilidade que você está aplicando ao seu projeto. Tá? É uma doação obrigatória, mas que se bem usada, se você planejar isso, já é um ponto importante da sustentabilidade e uma forma da gente amenizar o impacto que a gente está criando com aquele empreendimento, tá bom? Porque a gente está contribuindo, né, enfim, com que continue, né, tendo esse corredor verde para a fauna e flora. Então isso é muito importante, tá? Isso já é um ponto de sustentabilidade. Como eu falei no começo, a gente não precisa de grandes coisas assim para dizer que é sustentabilidade ou não é sustentabilidade. Nas pequenas coisas a gente já consegue caracterizar, né, e colocar isso dentro do seu loteamento, tá bom? O nosso tempo vai cair já já. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer fazer perguntas aqui sobre outros aspectos de ecologia urbana, pode mandar para mim ou para a Ive.
Se vocês curtirem, compartilharem, distribuírem para todo mundo, a gente volta outro dia e faz outra live com os outros temas que a gente não conseguiu falar hoje, tá bom, pessoal? Que é uma Então é lista de isso. 4 páginas, né? Hã? É uma lista de 4 páginas de Ou seja, temas tem pra muita gente. coisa para falar, tá bom? Mas vocês têm que ajudar a gente a divulgar, a compartilhar o nosso conhecimento. O nosso objetivo aqui não é ficar com conhecimento para nós, senão a gente não estava aqui fazendo live. Nós fazemos justamente porque a gente quer divulgar para a maior quantidade de pessoas isso. É um conhecimento muito importante que quanto mais pessoas aplicarem nos seus projetos, melhor vai ser a construção das nossas cidades. E assim, é fundamental a importância que a gente melhore a construção das nossas cidades. Elas precisam ser melhores. Não dá para continuar fazendo assim a toque de caixa sem pensar no que a gente está fazendo, tá bom? Então, como a gente não faz todos os projetos no mundo, cada um tem que fazer o seu projeto, o melhor projeto possível, combinado? Então é isso aí. Vou deixar aqui depois o canal da Ive para vocês seguirem a Ive também, tá bom? Tá, posso falar do curso? Pode. Pode. No último sábado desse mês, de agosto, né? Então, acho que 28 ou 29, eu vou ter mais uma turma do curso de implantação e paisagismo para projetos de arquitetura, tá? Então, dá uma passadinha no meu site, é ivirames.com.br, e lá vocês conseguem mais informações sobre o curso, que é bem bacana. O pessoal que já fez tem praticado, usado e gostado bastante. É isso. Gente, Obrigada, é isso. Tati. Obrigada para você. Vou chamar você de novo para a gente continuar o assunto. Pessoal, obrigado e boa sexta-feira, bom final de semana. Pensem nisso no final de semana. Andem na Exatamente. cidade de máscara, mas saiam andando e vão pensando no bairro de vocês o que já poderia ser melhor, tá bom? É um bom exercício para a gente começar a melhorar os nossos projetos também. É isso É aí. isso. Tchau, Obrigada. gente.